Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos, Tiago e João, disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para o outro povoado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de São Jerônimo, o grande São Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o vernáculo. Por isso que chama a Vulgata. Vulgata, que quer dizer vulgar, a língua do dia a dia que nós falamos. Então, a Sagrada Escritura, o Antigo Testamento, ele foi escrito no hebraico e o Novo Testamento foi escrito no grego. E aí entra São Jerônimo, a pedido do Papa, que pudesse traduzir a Bíblia para a língua falada no Império Romano, que era o latim. Então ele traduz do hebraico para o latim e depois traduz do grego, o Novo Testamento, para o latim. E aí nós temos a Bíblia latina, que depois foi traduzida para todas as outras línguas. Hoje, se você tem a graça de estar lendo a Sagrada Escritura na sua língua, eu, no caso, o português, foi justamente por causa de São Jerônimo. Como é linda a Igreja Católica. A Igreja Católica é demais. É a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje, agradeçamos à Igreja Católica, ao Papa Urbano II, que pediu para São Jerônimo traduzir a Bíblia, a Sagrada Escritura. E hoje nós podemos ler e meditar a Sagrada Escritura. Que São Jerônimo rogue por nós, lá na eternidade onde ele está agora, para que nós possamos ter a ciência, o entendimento do que nosso Senhor nos fala através da Sagrada Escritura. Sabendo também que quem nos dá a verdadeira tradução, a iluminação, o entendimento da Sagrada Escritura é a Igreja Católica. E nós vimos o Evangelho de hoje, Lucas capítulo 9, versículo 51 até o 56. Vamos imaginar Jesus lá na Galileia, porque a ação de Jesus, o seu ministério, ele exerceu muito lá na Galileia. Na Galileia, para nós entendermos, é uma região lá na Terra Santa. Ali no mapa de Israel, nós vamos ver que fica na parte norte de Israel, que tem as cidades de Nazaré, Cafarnaum. Nós temos lá o lugar onde tem o Monte da Transfiguração, a cidade de Naim, Cesareia de Filipe. É nessa região que Jesus passou a maior parte da vida dele,
pregando, anunciando o evangelho, principalmente ali na cidade de Cafarnaum. Então Jesus agora está na Galileia. E aqui diz assim: estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Ou seja, estava chegando agora o momento de Jesus se entregar, de Jesus morrer. Por mim, por você. A missão dele foi essa. Ele veio do céu, ele se tornou carne, se tornou homem, para que o seu corpo fosse entregue para a salvação de todos nós. Deus de tal modo amou o mundo que deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dá o Filho, o Pai dá o Filho para que o Filho morra pela nossa salvação. Então aqui quando diz estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu, esse é o significado. Está chegando o momento de Jesus dar a vida. E aí o que é que Jesus faz? Aqui diz, então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Então ele sai agora lá do norte, lá em cima, e vem para o sul, aonde está a Judéia. Na Judéia nós encontramos Jerusalém, na Judéia nós encontramos Belém, na Judéia nós encontramos a cidade de Encarem, Jericó, é lá que está, é dessa região. Só que ele está indo para Jerusalém, porque é lá que vai acontecer todo aquele julgamento injusto, e aí ele é condenado à morte, e depois ele leva a cruz e vai lá para o Monte Calvário, e ali ele morre e depois ressuscita. Mas só que para ele chegar em Jerusalém, ele tinha que passar ali pelo meio. E no meio está a cidade está a Samaria, onde tem os samaritanos, onde tem a cidade de Sicar. Lembra que a samaritana estava no poço de Jacó? É ali naquela região. Então ele vem passando e Jesus ele pede para que duas pessoas fossem lá no povoado dos samaritanos para que ele pudesse descansar, porque a caminhada era longa, não se andava de carro nem de avião, e muito menos de trem, não tinha trem, era a pé. Então precisava descansar na Samaria. Mas o que foi que aconteceu, meus irmãos? Vocês viram que os samaritanos não quis receber nosso Senhor Jesus Cristo? Mas por que os samaritanos não quiseram receber Jesus? Porque havia uma rincha entre samaritano e judeus. Os judeus não tinham consideração com os samaritanos, porque os samaritanos não eram uma raça pura. Os samaritanos eram uma mistura de judeus com pagãos, e aí surgem os samaritanos. É uma questão histórica que aconteceu justamente ali naquele êxodo, que agora não dá para entrar muito nesse detalhe, mas é só para você se situar e entender por que os samaritanos não receberam. Quando eles souberam que era um judeu que estava passando por ali, os samaritanos não quiseram receber. E aí nós vemos a reação aqui de Tiago e João. O João que sempre falava assim, Deus é amor, amai os vossos inimigos. Você viu o que foi que ele falou aqui? Que desça fogo do céu, que destrua esses samaritanos. Vocês estão vendo, meus irmãos, como o coração tanto de João como de Tiago ainda não estava convertido, embora eles estivessem com Jesus. A conversão é todo um processo que vai acontecendo na nossa vida, e Jesus já tira logo de escanteio essa manifestação deles, né? Desce fogo do céu para destruir. Não, vamos embora. Jesus repreendeu eles e eles partiram para o outro povoado.
foi para outro lugar. É aqui a Parreia. Se você for olhar lá no mapa, você vai ver assim do lado. Esse povoado foi lá que Jesus foi para poder descansar. Mas o que é que nós podemos trazer para o nosso dia no Evangelho de hoje? Primeiro, essa consciência. Jesus, diante do momento em que se aproxima, em que ele vai dar a vida, ele não foge. Ele vai em frente. O cristianismo não é um cristianismo que, quando a gente passa por dificuldade, a gente fica fugindo das dificuldades. Para os cristãos não existe mimimi nem vitimismo. A vida está aí, crua, desse jeito, e nós devemos enfrentar as dificuldades do dia a dia. A outra coisa é essa. Estamos num processo, meus irmãos, de conversão. Não vamos ficar julgando os nossos irmãos que nós olhamos assim, achamos que eles não estão caminhando como nós. Né? Até o fato de nós dizermos assim, não estão caminhando como nós, já está mostrando que nós não estamos tão convertidos assim. A conversão, ela se dá no decorrer da vida. Ela vai passando e nós vamos amadurecendo e vamos crescendo neste processo. Até o ponto de João, já na sua velhice, ele dizia: amai-vos uns aos outros, que nós devemos amar e sempre amar. Era isso que João, já convertido, e Tiago também, já mudaram de vida. Agora eles já começam a ter paciência com aqueles que são fracos na fé, que estão caminhando ainda. Precisamos ter paciência. É aquele João que diz: Deus é amor e amai-vos uns aos outros. Que no dia de hoje, Deus nos conceda esta graça de vivermos a nossa verdadeira conversão, o nosso amadurecimento na nossa fé e saber que nós não somos os salvadores da pátria, mas nós podemos contribuir muito para a ajuda dos outros. E também olhemos para o crucificado e peçamos a Deus a graça de sermos fiéis a Jesus até o fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sejamos fiéis ao Senhor.